Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Alunos, mais uma vez aqui é o professor Leandro, dando continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Sendo mais específico, os esportes de marca. Já explicamos para vocês o conceito sobre esporte de marca, né? É o esporte onde você tenta levantar um peso maior do que o adversário, ou então correr mais rápido do que um adversário, ou então arremessar um peso mais distante do que o adversário. Então o esporte de marca é um esporte que ele é marcado por tempo, por peso, ou então por medidas, né, por distâncias, como eu expliquei para vocês. E nós já explicamos alguns esportes de marca, né? Nós explicamos o esporte halterofilismo, onde o atleta levanta um peso do chão até acima da cabeça. Explicamos as formas como ele pode fazer esse levantamento desse peso, né? Nós explicamos também o tamanho da barra e o peso, a diferença da barra para o masculino e para o feminino. E nós explicamos também sobre o placar eletrônico que mostra o peso, o nome do atleta, o país do atleta, as três luzes azuis não, vermelhas e brancas, que quer dizer a luz vermelha que o movimento foi considerado inválido pelo juiz e a luz branca que foi o movimento considerado válido pelo juiz. E o segundo esporte de marca que nós explicamos foi o hipismo, que é o esporte, um dos poucos esportes, se não me falha a memória, é o único esporte onde você participa junto com um atleta animal, com o cavalo no caso. Nós explicamos aonde acontece, quais são as modalidades, os equipamentos de segurança, não só do atleta ou da atleta, como também do atleta animal, no caso que é o cavalo. E agora nós vamos tentar passar para vocês um outro esporte, mas seguindo a linha de pensamento que eu já falei para vocês. O nosso objetivo não é passar para vocês esportes que vocês já conheçam. Não. O nosso objetivo é tentar passar para vocês os esportes que vocês não têm tanto contato, que vocês não conhecem tão bem. Então, o próximo esporte que nós vamos trabalhar é um esporte que eu creio que a grande maioria não conhece. Já olhou um pouquinho por aí, mas não conhece profundamente, mais aprofundadamente. Ok? Preste atenção. O esporte que nós vamos falar agora é a canoagem. Leandro, canoagem eu creio que tem alguma coisa a ver com canoa, não é não? Sim, não só com canoa, mas também com outro equipamento chamado de caiaque. E nós vamos explicar para vocês a diferença entre canoa e caiaque. Mas eu quero que vocês entendam primeiro sobre o histórico da canoagem, como a canoagem surgiu, ok? Preste atenção. Histórico. Vou ler para vocês e vou explicar como eu sempre faço. Histórico. Alguns registros apontam a utilização de transportes semelhantes no Egito, no século XV a.C. Moçada, isso quer dizer que não o esporte canoagem, mas a utilização de canoas para se locomover na água é uma coisa muito antiga, já acontece há muito tempo. Então ele acontece desde o século XV a.C. O esporte canoagem não. Nós estamos falando o quê? Utilizar um equipamento que parece, ou então seja semelhante a ou seja uma canoa, já remota de muito tempo atrás. Então esse movimento, essa forma de atravessar o rio, ou então de andar no rio com uma canoa, é uma forma muito antiga. Beleza? Além disso, no século XVI, embarcações leves feitas de madeira e pele de animais eram construídas para atravessar rios. Os índios utilizavam suas canoas, enquanto os esquimós utilizavam os caiaques. Aí olha o que o Leandro botou aqui para vocês. Colocou duas fotos. Uma foto de um índio, eu creio que esse aqui seja o índio americano e não o índio brasileiro, mas aí vocês podem perguntar a diferença para o professor de história de vocês. Mas perceba que ele está com uma canoa e um remo, para ele poder se locomover na água. E embaixo eu coloquei o esquimó. O esquimó ele não está em uma canoa, ele está em um caiaque.
E ele também está com um aparato na mão, que eu creio que seja um remo, para ele se locomover na água. Então perceba o que foi dito aqui no slide. Os índios utilizavam suas canoas, enquanto os esquimós utilizavam caiaques. Aí você diz, Leandro, mas eu não consegui perceber muito bem a diferença entre canoa e caiaque. Calma que nós vamos explicar. Nós primeiro estamos mostrando para vocês apenas o histórico. Então eu estou mostrando para vocês que antigamente a utilização de canoas é uma coisa muito antiga para atravessar ou se locomover em rios e já remota desde o Egito, no século XV a.C. E que no século XVI já tem históricos de embarcações feitas com peles de animais, aonde os índios utilizavam canoas e os esquimós utilizavam caiaques. Deu para entender? Vamos lá. Continuando ainda histórico. Atualmente, a canoagem é famosa por ser um esporte náutico, praticado com canoa ou caiaque. Eu vou explicar para vocês, calma. Que foi recentemente adicionada na lista de esportes olímpicos. Ou seja, a canoagem, ela hoje em dia é um esporte olímpico, ou seja, participa das Olimpíadas. Existem esportes que têm federações, confederações, mas ainda não estão nas Olimpíadas, então não são considerados esportes olímpicos. Beleza? A canoagem começou a se popularizar após o advogado escocês, atenção, John MacGregor, realizar expedições em rios e lagos da Europa a bordo do seu caiaque. No ano de 1840, feito por ele mesmo, nomeado como Hobby Boy, ok? Então a popularização da canoagem, ela veio com o advogado escocês chamado John MacGregor, e ele mesmo criou o caiaque dele e deu um nome para o caiaque de Hobby Boy, ok? Mas vamos continuar. Agora está aqui, ó. Diferença entre caiaque e canoa. O que você queria saber, não era? Então presta atenção. Vou ler para vocês. Caiaque é utilizado um remo de duas pás, uma em cada extremidade, e o atleta vai sentado com as pernas estendidas. Canoa é utilizado um remo de uma pá em apenas uma extremidade, e o atleta vai ajoelhado. Leandro, não entendi nadinha. Tu falou e não entendi nadinha, cara. Calma. Vou ler e vou explicar de acordo com as fotos que eu coloquei para vocês aqui, ó. Quer ver? Presta atenção. Caiaque. A imagem do caiaque, moçada, é essa imagem que está aqui embaixo, ó. Se você parar para pensar, você vai ver o seguinte. O atleta que está aqui, ele está com um remo e existem duas pás. O que é a pá? É a parte que fica na extremidade do remo que ele usa para puxar a água, para ajudar a locomover o caiaque. No caiaque, o remo possui duas pás. Uma fica em uma extremidade, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, na foto. Se você não estiver conseguindo ver legal, esse slide vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, beleza? Existe uma pá em uma extremidade do remo e uma outra pá na outra extremidade, que aqui está dentro d'água, que ele está usando para remar. Então o caiaque, a pá, o remo, ele possui duas extremidades, ok? Essa é a primeira diferença. Segunda diferença. No caiaque, o atleta vai sentado. Olha como esse atleta está aqui, ó. Ele está sentado e com um remo de duas pás, uma em cada extremidade. Esse é o caiaque. E Leandro, qual é a diferença da canoa? Presta atenção. A canoa, moçada, a pá, o remo, ele só possui uma pá, que é em uma das extremidades do remo. Perceba aqui na foto, ó. Cada atleta está segurando um remo e a pá do remo só tem de um lado, ó. Do outro lado não tem nada, só tem um lugar para o atleta segurar. Então, no caiaque, o remo possui duas pás, uma em cada extremidade. E na canoa, o remo só possui uma pá,
que é apenas em uma das extremidades. E a outra diferença entre canoa e caiaque é que na canoa, aqui em cima, ó, o atleta vai ajoelhado, ele não vai sentado. Então, se você olhar um atleta participando de uma prova de canoagem e ele estiver de joelho, com um joelho apoiado no solo e o outro levantado, e com o remo que tenha uma pá somente um lado, aquilo é uma canoa. Se você olhar um atleta no esporte, em uma competição de canoagem, sentado e com um remo, com duas pás, uma em cada extremidade, aí você está vendo um caiaque. Beleza? Deu para entender? Primeira diferença é a pá, é o remo, quer dizer, no remo do caiaque possui duas pás, uma em cada extremidade. No remo da canoa existe somente uma pá, que é em uma das extremidades. E a segunda diferença é como o atleta fica na canoa e no caiaque. No caiaque ele fica sentado e na canoa ele fica ajoelhado, com um dos joelhos tocando o solo da canoa. Ok? Vamos lá. Olha como eu mostrei para vocês um GIF, para você entender exatamente como acontece uma competição de caiaque. Olha aqui, ó. Coloquei a diferença entre caiaque e canoa e coloquei aqui a definição. Ó. O caiaque é utilizado um remo de duas pás, uma em cada extremidade, e o atleta vai sentado com as pernas estendidas. Olha o GIF, perceba. Dos dois lados do remo possui uma pá. Ó. Ele coloca uma pá dentro e tira a outra, coloca a outra. Ele vai alternando, ó. Ele puxa água com um lado, puxa água com o outro. Puxa com um lado, puxa com o outro. E o movimento, quanto mais rápido ele fizer, mais rápido ele vai se locomover. E perceba que o atleta está sentado no caiaque. Então, se o atleta está sentado e está com um remo com duas pás, ele está em um caiaque. Agora vamos ver o próximo GIF. Olha a diferença. Moçada, agora é a canoa. Presta atenção nesse GIF. O atleta fica de joelho, todos os atletas aqui, ó, com um joelho tocando o solo da canoa e a outra perna flexionada. E o remo dele só tem uma pá, ó, que é a pá que eles enfiam na água e puxam. Do outro lado, eles pegam com a mão, ó, e remam. Então essa é a diferença entre caiaque e canoa. Você consegue perceber muito bem na diferença dos dois GIFs. Olha, eu vou voltar para você entender. Caiaque. O atleta remando com um remo com duas pás. Ele tira um, coloca o outro. Tira um, coloca o outro. E ele está sentado. Canoa. O atleta está de joelho, com um dos joelhos tocando o solo. O outro joelho flexionado. E o remo dele só tem uma pá. Ele tira e coloca essa mesma pá puxando a água. Então aí está a diferença principal entre canoa e caiaque. Beleza? Atenção! Diferenças nas categorias. Quer dizer que tanto a canoa quanto o caiaque possuem categorias, tá, moçada? Essa categoria, ela vai dizer se a prova é de caiaque, se a prova é de canoa e quantas pessoas podem remar nesse caiaque. Como você pode ver nessa foto que eu coloquei aqui para vocês, ó, aqui nós temos uma prova feminina, com certeza de caiaque. Por quê? Porque elas estão sentadas, ó, você não olha, ela é de joelho, e o remo delas possuem duas pás cada. Ó. Então são 4 pessoas e um caiaque, 4 mulheres e um caiaque. Então perceba que não é necessário só um, pode ter até 4 pessoas e um caiaque. Então, como nós vamos diferenciar essas modalidades? Primeiro, para saber se é caiaque ou se é canoa. E segundo, para saber quantas pessoas tem ou no caiaque ou na canoa remando. Presta atenção. No caiaque, moçada, nós temos 3 categorias. É a K1, a K2 e a K3, como eu coloquei aqui para vocês. E na canoa existe a C1, a C2 e a C3. Aí você pensa, Leandro, por que esse C, esse K e por que esses números? Raciocina aqui comigo. Moçada, o caiaque, eles colocaram o inicial como sendo K.
E a canoa, eles colocaram inicial como sendo C. Mas, Leandro, o caiaque ele começa com C. Por que botaram K? Primeiro, para diferenciar canoa de caiaque. E segundo, porque a pronúncia do caiaque, o K, tem som de K. E a canoa, tem mais som de C. Então eles colocaram as categorias da canoa como sendo C, e as categorias do caiaque como sendo K. Não sei, vou fazer um K aqui. Leandro, sim, e que são esses números? Até entendi. O K e o C eu até entendi. Mas, e esses números? Atenção. Os números, moçada, correspondem à quantidade de atletas que vão estar no caiaque ou na canoa remando ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu coloco K1, quer dizer, é uma competição de caiaque com um remador. Quando eu coloco que é um K2, é uma competição de caiaque com 2 remadores no caiaque. Quando eu coloco K3, não são 3 remadores no caiaque, são 4. Aí você vai me perguntar e eu não vou saber dizer para vocês por quê. Porque na pesquisa que eu fiz, K1 é o caiaque com um atleta. K2 é o caiaque com 2 atletas. O K3, ele deveria ser, pela ordem, né? Uma prova de caiaque com 3 remadores, mas não é. É uma prova de caiaque com 4 remadores. Então não confunda. K1 é uma prova de caiaque com 1 remador. K2 é uma prova de caiaque com 2 remadores. K3 é uma prova de caiaque com 4 remadores e não com 3. Beleza? A mesma coisa nós vamos colocar na canoa. Moçada, a canoa é o C. Então quando eu coloco o C1, é uma competição de canoa com um atleta remando. C2, é uma prova de canoa com 2 atletas remando. E C3 é uma prova de canoa com 4 atletas remando e não 3. Beleza? Deu para entender isso? Vamos lá. Moçada, a canoagem, ela possui modalidades. Por quê? Você utiliza o remo, você utiliza a canoa ou o caiaque, mas existem várias formas de competição dessa prova. Que modalidades são essas, Leandro? Coloquei algumas para vocês aqui, ó, presta atenção. Existe a canoagem slalom, existe a canoagem de velocidade ou sprint, existe a canoagem freestyle, existe a canoagem de maratona, existe o caiaque polo, existe o caiaque surf e existe o wave ski. Atenção, vou explicar para vocês, moçada, alguns dessas modalidades, porque a última eu não consegui achar uma explicação, uma boa explicação para ela. Então eu vou explicar para vocês as 6 que eu achei aqui, ok? Essa wave ski fica só a título de informação. Existe, mas eu não consegui achar em algum lugar uma explicação boa sobre o que seja essa modalidade.